Meu sogro achava engraçado me testar o tempo todo. Ele não esperava que eu virasse o jogo. Oi, gente. Olha, eu nem sei bem por onde começar. Acho que preciso desabafar, sabe? Colocar pra fora uma coisa que tá me consumindo há um tempo. É sobre o meu sogro, o Sr. Carlos. Eu sou casada com o Pedro há 5 anos, mas conheço o pai dele há uns 7, desde que começamos a namorar sério. No começo... Ah, no começo ele parecia um amor. Sabe aquele tipo de pessoa expansiva que conta piada que te recebe com um abraço apertado? Era ele. Fazia questão de dizer que eu era a filha que ele nunca teve. Essas coisas. E eu, boba, acreditei. Achava o máximo ter um sogro tão participativo. Mal sabia eu onde estava me metendo. Não sei dizer exatamente quando a chave virou. Foi sutil, sabe? Como uma torneira pingando que você só percebe quando o barulho já te enlouqueceu. Começou, com uns comentários aqui, umas perguntas ali, que na hora eu nem ligava muito. Achava que era só o jeito dele, talvez um pouco sem noção, mas sem maldade. Ele sempre teve esse ar de quem sabe tudo, de quem viveu mais e, por isso, tem o direito de opinar sobre a vida alheia, principalmente a nossa, a minha e a do Pedro. Lembro de uma das primeiras vezes que senti um incômodo real. A gente estava num almoço de domingo na casa deles. Eu tinha feito uma sobremesa, um pavê simples, mas que eu faço com carinho. Todo mundo elogiou, menos ele. Ele provou, fez uma cara pensativa e soltou, na frente de todo mundo. Tá gostoso, Ana. Mas sabe, falta aquele tchan. A minha falecida esposa, mãe do Pedro, fazia um pavê... Nossa, aquele sim era inesquecível. Talvez um dia eu te passe a receita para você aprimorar. E deu aquela risadinha. Na hora, eu gelei. Olhei pro Pedro, ele só deu de ombros como... Quem diz, deixa pra lá. Eu sorri amarelo e agradeci a dica. Mas por dentro me senti diminuída, comparada. E essa foi só a primeira de muitas. Com o tempo, esses comentários inocentes viraram rotina. Se eu falava do meu trabalho, eu sou designer gráfica, ele sempre tinha uma opinião. Ah, mas isso dá dinheiro mesmo. Não era melhor você ter feito um concurso público como a prima do Pedro? Estabilidade é tudo, minha filha. Se eu comprava uma roupa nova, bonita, Ana, bem, chamativa, você não acha que pro seu tipo de corpo algo mais discreto cairia melhor? Sempre com um sorriso no rosto, como se estivesse me fazendo um favor com a sua sinceridade. Era como levar uma alfinetada embrulhada para presente. Mas o pior mesmo, o que realmente começou a me tirar do sério, foram os testes. Era como se ele precisasse constantemente me avaliar, me colocar à prova, para ver se eu era digna do filho dele, da família dele. E ele achava isso engraçado. Era um passatempo para ele. Começava com perguntas aleatórias sobre atualidades. E... Aí, Ana, o que você acha dessa nova política econômica? Explica pra gente o seu ponto de vista. E ficava me olhando, esperando uma resposta completa, como se eu estivesse numa banca de TCC. Se eu hesitasse ou dissesse que não acompanhei a fundo, ele soltava um "Poxa, mas é importante se manter informada, né? Pra conversar de igual para igual." Depois vieram os testes sobre o Pedro. Ana, qual o prato preferido do Pedro? Mas o preferido mesmo, aquele da infância. Ou então, qual o time de futebol que o avô materno do Pedro torcia? Coisas que nem o próprio Pedro às vezes lembrava. E se eu errasse? Ah, ele fazia um teatrinho. Nossa, Ana, pensei que você conhecesse meu filho melhor. E ria. Aquela risada que me dava calafrios. Eu me sentia numa gincana idiota, onde eu era a única participante e o prêmio era, sei lá, a aprovação momentânea dele. Ele também tentava controlar as coisas de um jeito disfarçado. Quando fomos comprar nosso apartamento, ele fez questão de ir junto em todas as visitas. Criticava tudo. Muito pequeno, muito longe do nosso bairro, esse prédio parece velho, e sempre sugerindo opções. Perto da casa dele, claro. Para facilitar, né? Se precisarem de alguma coisa, estamos aqui do lado. A gente agradecia a preocupação, mas seguia com nossos planos. Só que era desgastante ter que justificar cada escolha nossa para ele. A passivo-agressividade também era um show à parte. Se a gente marcasse um compromisso que não o incluísse, tipo um fim de semana só nosso, ele dizia:
Ah, que ótimo, vão se divertir, aproveitem bastante. Mas aí no dia, mandava uma mensagem pro Pedro dizendo que estava se sentindo meio sozinho, ou postava uma foto antiga de família com uma legenda saudosa. Era um jeito de fazer a gente se sentir culpado sem dizer uma palavra direta. E funcionava. Pelo menos comigo. Eu acabava ficando com peso na consciência. Lembro de um episódio que me marcou muito. Estávamos planejando nossas férias, pensando em ir pra praia. Comentamos com ele e ele na hora. Praia? Ah, não sei. Tanta muvuca, tanto sol. Vocês não preferem ir pra serra? Tenho um amigo que tem uma pousada ótima lá, posso até ver um desconto pra vocês. Mais tranquilo, mais família. A gente agradeceu, mas disse que realmente queria praia. Ele ficou quieto na hora. No fim de semana seguinte, apareceu lá em casa com um monte de folhetos de viagens pra serra. Olha, só pra vocês darem uma olhada sem compromisso. Pensei que talvez mudassem de ideia ao ver essas fotos lindas, com aquele sorriso. Era uma pressão constante, velada, disfarçada de cuidado. Eu comecei a me sentir sempre tensa perto dele. Antes de qualquer encontro de família, eu já ficava pensando: o que será que ele vai perguntar hoje? Qual vai ser a crítica disfarçada de elogio? Qual teste eu vou ter que passar? Era exaustivo. Eu me pegava ensaiando respostas na minha cabeça, tentando antecipar os movimentos dele. E o pior é que ele parecia se divertir com isso. Via meu desconforto, minha tentativa de agradar, e aquilo parecia alimentar ele de alguma forma. Era um jogo doentio, e eu sentia que estava sempre perdendo. Eu tentava me convencer de que era coisa da minha cabeça, que eu estava sendo sensível demais. Ele é mais velho, é de outra geração, eu pensava. É só o jeito dele de demonstrar que se importa. Mas lá no fundo, uma vozinha me dizia que aquilo não era normal. Não era só o jeito dele. Era algo que me machucava, que minava minha autoestima, que me fazia sentir inadequada o tempo todo. E essa sensação só foi crescendo. Crescendo. Até chegar num ponto que ficou quase insuportável conviver com aqueles sorrisos e aqueles testes constantes. Eu me sentia presa numa teia e não via como sair. Vocês devem estar pensando, mas e o Pedro? Seu marido não via nada disso? Pois é. Essa é a parte que mais dói, eu acho. Porque sim, eu tentei conversar com o Pedro. Várias vezes. No começo, eu tentava levar na brincadeira também, sabe? Depois de um almoço daqueles, eu comentava no carro: Nossa, seu pai hoje estava inspirado nas dicas, hein? E o Pedro ria, meio sem graça, e dizia: Ah, amor, você sabe como meu pai é. Ele fala demais, mas não é por mal. Só que foi ficando mais frequente, mais incisivo. E minhas tentativas de conversa foram ficando mais sérias. Lembro de uma noite, depois de mais um daqueles testes sobre conhecimentos gerais inúteis, que eu cheguei no limite. Esperei a gente chegar em casa, respirei fundo e falei: Pedro, eu preciso conversar sério sobre o seu pai. Eu não estou mais aguentando esses comentários, essas perguntas. Eu me sinto, sei lá, humilhada às vezes. Parece que ele está sempre me julgando, me testando. A reação do Pedro foi decepcionante. Ele ficou na defensiva na hora. Humilhada? Ana, não exagera. Meu pai te adora. Ele só estava brincando, puxando o assunto. É o jeito dele de interagir, de mostrar que se importa. Eu tentei argumentar. Mas Pedro, não parece brincadeira pra mim. Parece que ele gosta de me ver desconfortável. Aquela risadinha dele. Ele me cortou. Ana, por favor, não começa. Meu pai é assim com todo mundo, ele não tem maldade. Você que está levando tudo pro lado pessoal. Tenta relevar. Ignora. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Ignorar? Eu me senti tão invalidada naquele momento. Como eu ignoro alguém que fica me comparando com a sua falecida mãe na frente? De todo mundo? Como eu ignoro alguém que desdenha do meu trabalho, das minhas escolhas? Não é só o jeito dele, Pedro. É um jeito que me machuca. A gente acabou discutindo feio naquela noite. Ele disse que eu estava tentando colocá-lo contra o próprio pai. Que eu estava criando problema onde não existia. E eu terminei a noite chorando no banheiro, me sentindo a pessoa mais sozinha do mundo. Tentei falar com a minha cunhada, a Lúcia, irmã do Pedro. Ela ouviu,
fez uma cara de "pois é" e disse: "Ah, Ana, o papai sempre foi assim mesmo. Desde que a mamãe se foi, ele ficou mais controlador, talvez? Mas ele faz por amor, sabe? Tenta não ligar muito. Comigo ele também pega no pé às vezes." Ou seja, mais uma vez a mensagem era: aguenta firme, é normal. Ninguém parecia enxergar o que eu via, ou talvez não quisessem enxergar, para não criar conflito. E assim eu fui seguindo. Cada encontro com o Sr. Carlos era uma tortura silenciosa. Eu sorria por fora, mas por dentro estava um caco. E a cada tentativa frustrada de conversar com o Pedro, eu me sentia mais isolada. Era como se eu estivesse gritando numa sala cheia de gente e ninguém me ouvisse. Comecei a duvidar de mim mesma. Será que eu estou mesmo exagerando? Será que sou eu a problemática da história? Talvez eu seja sensível demais. Talvez eu não saiba levar na brincadeira? Era um ciclo vicioso de angústia e autoquestionamento. Eu me sentia presa, sem apoio e completamente sozinha nessa situação. Eu evitava os almoços de domingo sempre que podia, inventava desculpas. Mas não dava para fugir para sempre. E cada vez que eu cedia e ia, saía de lá me sentindo pior, menor. O Pedro percebia meu mau humor depois, mas atribuía a qualquer outra coisa. Cansaço do trabalho, TPM, qualquer coisa, menos ao pai dele. Era mais fácil para ele, eu acho. Confrontar o pai significaria admitir que havia um problema, e talvez ele não estivesse pronto para isso. Até que um dia eu não aguentei, mas guardar tudo só para mim. Eu tenho uma amiga de longa data, a Carol. A gente se conhece desde a faculdade, ela é como uma irmã para mim. Marcamos um café e eu simplesmente desabei. Contei tudo. Desde os comentários inocentes do começo, as comparações, os testes, a forma como ele tentava controlar nossas decisões, a passivo-agressividade, tudo. Contei das minhas conversas com o Pedro, da sensação de não ser ouvida, da solidão. Eu falei sem parar. Acho que por quase 1 hora, com lágrimas nos olhos, a voz embargada. A Carol ouviu tudo em silêncio, segurando a minha mão. Quando eu terminei, exausta, ela olhou bem nos meus olhos e disse: Ana, isso não é normal, de jeito nenhum. Isso que você está descrevendo não é o jeito dele, não é brincadeira, não é preocupação. Isso tem nome. É manipulação. É controle, é desrespeito. Ele está sendo tóxico com você. Sim. E o Pedro, ao minimizar tudo isso, está sendo conivente, mesmo que sem querer. Você não está exagerando. Você não está louca. O que você está sentindo é totalmente válido. Gente, ouvir aquilo foi como se um peso enorme saísse das minhas costas. Pela primeira vez em anos, alguém olhou para a situação de fora e confirmou o que a minha intuição gritava. Alguém validou a minha dor. Eu chorei de novo, mas dessa vez era um choro de alívio. Não era coisa da minha cabeça. Não era sensibilidade excessiva. Era real. O comportamento do meu sogro era, sim, problemático. A Carol me abraçou forte. Você não precisa passar por isso sozinha, amiga. E você não tem que aceitar esse tipo de tratamento. Aquela conversa foi um divisor de águas para mim. Não resolveu o problema, claro. O Sr. Carlos continuava sendo o Sr. Carlos. E o Pedro? Bom, o Pedro continuava na defensiva. Mas agora, pelo menos, eu sabia que não estava sozinha na minha percepção. Eu tinha a confirmação de que meus sentimentos eram legítimos. Aquela validação me deu um pingo de força. Uma pequena luz no fim do túnel escuro em que eu me sentia perdida. Ainda não sabia o que fazer, como agir, mas saber que eu não estava imaginando coisas já era um começo. Foi o primeiro passo para eu começar a pensar que talvez eu não precisasse mais só aguentar firme. Sabe, depois daquela conversa, com a Carol eu senti um alívio tão grande. Foi como respirar fundo depois de muito tempo prendendo o ar. Ter alguém que finalmente disse, sim, você tem razão, isso não está certo, foi libertador. Mas olha, essa sensação boa não durou tanto quanto eu gostaria. Logo, a confusão voltou. Porque uma coisa é sua amiga te apoiar. Outra coisa é viver a situação na pele, dia após dia. E a verdade é que, mesmo sabendo que o comportamento do meu sogro era problemático,
Um turbilhão de sentimentos conflitantes começou a me invadir. Primeiro, veio a culpa. Ah, a culpa. Ela é uma companheira constante, né? Eu me sentia culpada. Em relação ao Pedro, no fundo eu pensava: será que eu estou sendo justa com ele? Estou forçando ele a escolher entre mim e o pai? Ele ama o pai, apesar de tudo. Será que eu não deveria só engolir mais um pouco, pelo bem do nosso casamento, pela paz na família? Eu via o Pedro tentando equilibrar as coisas, mesmo que do jeito torto dele, defendendo o pai, mas também tentando me agradar em outros momentos. E eu me sentia mal por colocar mais essa pressão sobre ele. Parecia que eu era a única que estava criando caso, a única que não conseguia simplesmente relevar, como todo mundo me pedia. E a culpa não era só em relação ao Pedro, era em relação a mim mesma também. Eu me perguntava: por que eu sou assim? Por que eu não consigo ser mais forte, mais, sei lá, indiferente? Eu via outras pessoas na família, a própria Lúcia, minha cunhada, que parecia lidar com o pai de um jeito mais leve, ou pelo menos, não demonstrava tanto incômodo. E eu pensava: o problema sou eu então? Sou eu que sou fraca? Sensível demais? Eu me sentia inadequada por não conseguir simplesmente vestir uma armadura e deixar as alfinetadas e os testes do Sr. Carlos escorregarem. Era como se eu estivesse falhando em algum tipo de teste de resistência emocional que todo mundo, menos eu, conseguia passar. Junto com a culpa, vinha o medo. Um medo paralisante às vezes. Medo de confrontar o Sr. Carlos diretamente. O que aconteceria se eu finalmente perdesse a paciência e respondesse à altura? Se eu dissesse na cara dele que os comentários me magoavam, que os testes eram ridículos? Eu imaginava 1000 cenários, e nenhum parecia bom. Ele poderia explodir, gritar, me acusar de ser ingrata, desrespeitosa. Ou, pior ainda, talvez ele fizesse o papel de vítima, chorasse, dissesse que só queria o nosso bem, e aí eu sairia como a vilã da história, a nora cruel que atacou o pobre sogro idoso e bem-intencionado. Esse medo de piorar ainda mais, a situação me travava completamente, e tinha o medo da reação do Pedro. Esse era o maior medo, eu acho. Se eu batesse o pé, se eu me recusasse a ir nos almoços, se eu confrontasse o pai dele, como o Pedro reagiria? Ele ficaria do meu lado? Ou ele se sentiria traído, pressionado, e acabaria se afastando de mim? A ideia de que essa situação pudesse abalar nosso casamento a ponto de talvez nos separar me apavorava. Eu amo o Pedro. Mas viver sob essa tensão constante, com o fantasma do pai dele sempre pairando sobre nós, estava começando a minar a nossa relação de um jeito sutil, mas perigoso. O medo de perder o Pedro por causa do pai dele era real, e claro, tinha a dúvida. Mesmo com a validação da Carol, a sementinha da dúvida que o Pedro e a Lúcia plantaram continuava lá, teimando em brotar. Será que eu não estou interpretando tudo errado? Será que ele realmente não tem má intenção e eu que sou muito desconfiada? Eu repassava as cenas na minha cabeça 1000 vezes. Aquele comentário sobre o pavê. Talvez ele só quisesse mesmo compartilhar uma memória da esposa. Aquela pergunta sobre política. Talvez ele só quisesse conversar. Aqueles folhetos da Serra. Talvez fosse só gentileza. Eu ficava nesse ciclo de tentar dar o benefício da dúvida. Mas aí lembrava do olhar dele, da risadinha, da sensação de estar sendo diminuída, e a certeza voltava. Não era só coisa da minha cabeça. Mas essa gangorra de dúvida e certeza era desgastante. E aí chegamos na exaustão. Gente, eu estava exausta. Mentalmente exausta de estar sempre em alerta máximo perto dele. Cada palavra, cada gesto, cada olhar do Sr. Carlos era analisado e dissecado por mim, tentando decifrar a intenção por trás. Eu me pegava ensaiando respostas na cabeça antes mesmo de ele abrir a boca. Se ele perguntar sobre meu trabalho, vou dizer isso. Se ele criticar minha roupa, vou responder aquilo. Era como me preparar para uma batalha antes de cada encontro. E depois, eu ficava remoendo cada detalhe da interação, me culpando por não ter dito isso ou aquilo, ou por ter reagido de forma que eu considerava fraca. Emocionalmente, eu estava esgotada. A ansiedade antes dos encontros de família era quase física.
meu estômago embrulhava. Eu ficava tensa, irritadiça. E depois vinha a drenagem. Eu saía desses encontros me sentindo sugada, sem energia, muitas vezes triste ou com raiva. Era um ciclo que me consumia. Eu tentava me proteger, me fechar um pouco, mas era difícil manter a guarda alta o tempo todo. E a cada nova brincadeira ou teste, era como levar mais uma pequena pancada, que ia se somando às outras, me deixando cada vez mais machucada por dentro. Essa mistura de culpa, medo, dúvida e exaustão estava me deixando num estado de paralisia. Eu me sentia presa numa situação que me fazia mal, mas não via uma saída clara. Confrontar parecia arriscado demais. Ignorar já não era mais possível. Conversar com o Pedro não resolvia. Eu estava literalmente vivendo pisando em ovos, com medo de quebrar alguma coisa a qualquer passo em falso. E essa sensação constante de tensão, de ter que medir cada palavra, cada gesto, estava me roubando a alegria, a espontaneidade. Eu não era mais a mesma Ana de antes. Eu estava me tornando uma versão mais ansiosa, mais insegura e principalmente muito, muito cansada de tudo isso. Eu sabia que algo precisava mudar, mas o medo e a culpa me mantinham ali, presa nesse ciclo desgastante. Então, gente, depois de todo esse tempo aguentando, me sentindo culpada, com medo, exausta, aconteceu uma coisa, uma gota d'água, sabe? Foi num domingo desses, almoço na casa deles, como sempre. O clima já estava meio pesado pra mim. Eu estava naquela tensão pré-encontro, tentando me preparar psicologicamente. O Pedro, como sempre, parecia não notar, ou fingia não notar. Conversava animado com a mãe, enquanto o Sr. Carlos... Bom, ele estava quieto. Quieto demais. E eu aprendi que o silêncio dele às vezes era pior que as palavras. Era o silêncio de quem está observando, analisando, preparando o próximo teste. O almoço foi passando, aquela conversa fiada de sempre. Eu estava tentando me manter o mais invisível possível, respondendo o mínimo, sorrindo amarelo. Até que o assunto chegou em planos futuros, viagens, essas coisas. A Lúcia, minha cunhada, comentou que estava pensando em fazer um intercâmbio curto para aprimorar o inglês. Todo mundo achou legal, deu apoio. Aí, o Sr. Carlos virou para mim, aquele olhar que eu conheço tão bem, meio divertido, meio avaliador. E você, Ana? Ele disse com um tom casual demais para ser verdade. Nunca pensou em fazer algo assim? Dar uma atualizada? Sabe como é, né? O mercado hoje em dia não pode parar no tempo. Designer gráfico precisa estar sempre aprendendo. Coisa nova, senão fica para trás. O Pedro me disse outro dia que você recusou uns projetos aí. Talvez um curso fora te desse um gás novo, né? Pra... não sei, se sentir mais segura na profissão. Gente, naquela hora... eu não sei explicar. Foi como se todas as vezes que ele me diminuiu, me comparou, me testou, viessem à tona de uma vez só. A forma como ele falou do meu trabalho, a insinuação de que eu estava ficando para trás, a menção a projetos que eu recusei. Provavelmente porque eu estava esgotada demais para abraçar o mundo. Tudo dito ali, na frente de todo mundo, com aquele ar de quem está só dando um toque, preocupado com o meu futuro. Aquilo me atingiu de um jeito diferente. Talvez fosse a exaustão acumulada. Talvez a validação da Carol ainda ecoando na minha mente, não sei. Só sei que eu senti o sangue ferver, mas ao mesmo tempo, uma clareza estranha tomou conta de mim. Eu respirei fundo. Olhei diretamente para ele, coisa que eu raramente fazia quando ele estava nesse modo avaliador. E com a voz mais calma que eu consegui reunir, juro. Nem eu sei de onde tirei essa calma. Eu respondi: Sr. Carlos, agradeço a sua preocupação com a minha carreira. Mas eu estou muito satisfeita com o meu desenvolvimento profissional e com as minhas escolhas recentes. Os projetos que eu recusei foram por questões estratégicas minhas, e minha segurança na profissão não depende de um curso fora no momento. Aliás, e aqui eu senti um arrepio. Mas continuei. Acho curioso o senhor se interessar tanto pelos detalhes da minha vida profissional. O senhor tem alguma sugestão específica de curso ou só está testando minha reação mesmo? Eu disse. Isso. Eu realmente disse isso. A última parte saiu quase sem eu pensar, mas saiu. E eu mantive o olhar firme no dele. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor.
Durou uns 5 segundos, mas pareceu uma eternidade. O Pedro arregalou os olhos para mim, a boca entreaberta. A mãe dele parou com o garfo no meio do caminho. A Lúcia desviou o olhar, claramente desconfortável. E o Sr. Carlos? Ah, o Sr. Carlos? A reação dele foi o que me marcou. O sorriso sumiu do rosto dele instantaneamente. Ele ficou me encarando. Primeiro com surpresa, depois com... Eu não sei dizer, uma mistura de irritação e choque. Era como se ele tivesse levado um tapa de luva. Ele não esperava. Ele nunca esperava que eu fosse responder, que eu fosse questionar a intenção dele ali, na frente de todo mundo. Ele ficou sem palavras. Abriu a boca para falar alguma coisa, mas não saiu nada. Só balbuciou eu só estava comentando. E desviou o olhar, visivelmente contrariado. Foi a primeira vez. A primeira vez em 7 anos que eu não baixei a cabeça, que eu não sorri amarelo, que eu não tentei justificar nada. Eu simplesmente devolvi a pergunta. Expus o joguinho dele ali, na lata. Eu não gritei, não fui agressiva, mas eu fui firme. Eu virei o jogo, como diz o título que me inspirou a vir aqui falar com vocês. Naquele momento, eu senti uma onda de... poder? Não sei se é a palavra certa, mas foi uma sensação de retomar o controle sobre mim mesma, sobre o meu espaço. Claro que o resto do almoço foi um desastre. Um climão horrível. Ninguém mais tocou no assunto, mas a tensão era palpável. O Sr. Carlos ficou emburrado o resto do tempo. Mal olhou na minha cara. O Pedro ficou quieto, tenso. Quando fomos embora, no carro, ele explodiu. Ana, o que foi aquilo? Precisava responder pro meu pai daquele jeito, na frente de todo mundo. Você viu como ele ficou? Eu tentei explicar, de novo. Pedro, eu não aguentava mais. Ele me provocou, ele insinuou que eu sou incompetente. Eu só me defendi, com calma. Eu não gritei, não ofendi. Eu só não aceitei mais ser o saco de pancadas dele. A gente discutiu de novo, claro. Ele disse que eu tinha sido desrespeitosa, que eu tinha estragado o domingo, que agora a situação ia ficar pior ainda. E é aí que eu estou agora, gente. Já faz alguns dias desde esse episódio. O Sr. Carlos não me ligou, não mandou mensagem. O Pedro está falando comigo, mas está distante, magoado. Eu sinto um misto de coisas. Um alívio por ter finalmente reagido, por ter mostrado que eu não sou mais um alvo fácil. Mas também sinto medo das consequências. Será que eu destruí a relação com a família dele para sempre? Será que o Pedro vai me perdoar por ter confrontado o pai dele assim? E a culpa... Ah, ela voltou com força. Será que eu fui longe demais? Será que eu deveria ter contado até 10 mais uma vez e ficado quieta? Eu realmente não sei. Eu me sinto mais forte por um lado, mas também terrivelmente insegura sobre o futuro. Por isso eu queria perguntar para vocês, o que vocês acham? Eu exagerei na minha reação? Eu fui desrespeitosa com o meu sogro, mesmo ele tendo me provocado inúmeras vezes antes? Ou eu finalmente fiz o que tinha que ser feito para me proteger? O que vocês fariam no meu lugar? Como eu devo agir agora? Tento conversar com o Sr. Carlos? Espero ele vir falar comigo? Ou simplesmente mantenho essa nova postura e vejo no que dá? Será que essa minha atitude vai custar meu casamento? Eu estou tão confusa. Me deem uma luz, por favor. Eu preciso de conselhos, de opiniões sinceras. Eu virei o jogo naquele momento, mas agora eu não sei como continuar jogando. Me ajudem.